Bom dia, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que bom vê-los aqui na casa do nosso bom Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então é motivo para nós de muita alegria, de estar na casa do Senhor, de poder estarmos juntos, reunidos, ainda que respeitando ainda algumas limitações, mas graças a Deus estamos juntos e estamos congregando, estamos buscando o Senhor e vamos receber um investimento maravilhoso do Senhor aqui essa manhã. Amém, irmãos? Espero que você tenha vindo também com o coração aberto, disposto para receber esse investimento. O pessoal também em casa, nós estamos transmitindo hoje esse culto aqui também ao vivo. Esse é o primeiro de 4 cultos, de 4 reuniões que nós faremos nesse domingo, que para nós também é um domingo especial, um domingo de alívio, um domingo onde nós vamos orar uma promessa, uma palavra, e a palavra está em Isaías 10, 27, vamos ver? Essa é a palavra que o Senhor Deus tem nos dado, e vai ser aqui o alvo, o objeto da nossa construção de toda a mensagem. Mas nós vamos orar essa palavra, vamos clamar a Deus por ela. Depois o Tiago podia diminuir para mim só o ventilador, não sei se é esse ou aquele que está bem alto, talvez seja esse aqui, que aí até pelo barulho, sabe? Isaías capítulo 10, versículo 27, Isaías 10, 27, é uma promessa do Senhor. Eu quero orar essa promessa com você aqui hoje. Eu creio sim, eu creio em promessas de Deus. Quantos creem em promessas do Senhor aqui? Amém? Eu creio. Isaías 10, 27 diz assim, vamos lá, toda a igreja? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, oh glória, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Isaías 10, 27. Esse é um texto, eu tenho orado essa palavra já. O pastor Carlos também aqui, que é o nosso pastor aqui do estado do Mato Grosso, tem apresentado essa palavra ao Senhor. E por isso que hoje, de uma maneira, vou dizer até que simbólica, uma maneira, alguns diriam profética, mas de uma maneira poderosa, eu creio, você também será ungido, porque eu acredito que a unção de Deus, eu não me refiro apenas àquela que você recebe de um homem, a do óleo, mas a unção da parte do céu mesmo, a unção que desce do céu, que desce sobre a nossa vida, ela é poderosa para nos trazer alívio e libertação de tudo aquilo que prende, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que segura, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que é sobrecarga sobre a nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu enxergo nesse texto uma promessa. É verdade que alguns vão dizer, olha, acontecerá naquele dia, quando Jesus voltar, quando nós formos para o céu, quando nós passarmos a morar com Deus eternamente, o que não deixa de ser verdade. É verdade que naquele dia, onde nós estivermos com o Senhor, a Bíblia chega a afirmar, olha que bonito, dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, amém ou não amém? Não haverá sofrimento, acabaram os problemas, aí é só vitória, glória a Deus por isso. Mas eu creio que Deus também deseja nos dar vitória aqui. Eu creio que nós podemos passar por essa terra em vitória, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que nós não teremos lutas, não tem como negar. Eu não estou dizendo com isso que nós não teremos batalhas. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Então, se você não tem, você é até um ser esquisito, era para ter. O normal é a gente ter as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas aflições, que diga-se de passagem, a aflição é diferente de maldição. Para maldição vir tem que ter causa, Provérbios 26 diz isso, maldição só vem se tiver causa, aflição não, basta você estar vivo para passar por um momento de aflição, de luta, de guerra, de batalha. Por que eu friso isso, antes da gente aprofundar na palavra? Porque às vezes a gente começa a enfrentar uma luta,
E é muito comum dentro da igreja, a primeira coisa que vem à nossa mente, não sei em relação a você, mas vou falar num geral, num todo. A primeira coisa que vem na mente é: meu Deus, eu estou enfrentando uma luta. Onde é que foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Então a gente começa a procurar alguma coisa errada na nossa vida, o que não é de tudo ruim. A gente realmente precisa revisar a nossa vida, mas se isso ultrapassar um limite sadio, a gente acaba atraindo para nós, sobre nós, um peso que não vem do Senhor, um peso de culpa. Amém, pessoal? E a gente começa a procurar, como diz um colega meu, chifre em cabeça de cavalo, coisas onde não existem. E o que acontece com quem procura? Ele acha, aí começam algumas aberrações. Já sei, pastor, quando eu era um bebê, eu fiz aqui uma regressão, aí eu soltei um gugu dadá esquisito e trouxe maldição para a minha vida. Para com isso. Aí a gente começa a encontrar, criar coisas que não existem, que não são bíblicas, que não são verdadeiras, para tentar justificar um momento de aflição. Aflições existem, elas não precisam que você dê causa para que elas venham sobre a sua vida. Todo mundo enfrenta luta, mas isso não é maldição. A maldição, sim, para vir, ela tem que ter causa. Aí nós cortamos a causa, fechamos a porta, não damos lugar para o diabo e ficamos livres dessa carga, desse peso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler de novo Isaías 10, 27. Isso tem que entrar no nosso coração como uma promessa. E repito aqui, ouso dizer, uma promessa não apenas para aquele dia céu, mas uma promessa para aquele dia em que o Senhor derrame sobre nós da unção dele. Eu espero que esse dia seja hoje. Eu espero sinceramente que esse seja um domingo de alívio para nós e para a nossa igreja. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Meu Deus, que frase forte, que promessa linda. A sua carga, o seu peso, vai ser tirado do teu ombro. O que mais? E o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus vai arrebentar todo jugo, toda a carga, todo o peso que não vem do Senhor. Agora é importante notar que eu fiquei anos na igreja como membro, ouvia o pastor dizer isso: o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. E eu na fé lá, amém, aleluia, é isso aí mesmo, pastor. Eu nunca parei para pensar, que é jugo, hein? O que é jugo? Então, deixa eu dar o tema para vocês da mensagem de hoje e já mostro para vocês uma foto de um jugo, que para o pessoal que está aqui em casa, assistindo em casa, pode ver, pelo menos aí pelo telão. Nós temos aqui dois animais, e nós temos um jugo colocado sobre o pescoço. Isso é um jugo, normalmente, e aqui, roça, fazenda, nós estamos no Mato Grosso, isso é muito comum, nós conhecemos, pelo menos a maioria de nós já deve ter visto isso, inclusive até funcionando. Se coloca sobre o pescoço do animal para que eles acertem o compasso, para que eles fiquem no mesmo passo, normalmente para empurrar uma carroça, ou até para empurrar um arado, mas isso obviamente pesa, por si só, esse jugo já pesa, por si só, já existe o peso daquela madeira, e aí, empurrando uma carga ainda mais pesada, meu Deus do céu, aí fica mais pesado ainda a questão do jugo. Qual que é a ideia do texto? Por isso que quando a Bíblia diz que a gente não pode entrar num jugo desigual, e fala inclusive de relacionamentos, não só no âmbito sentimental, conjugal, mas eu creio que até no que diz respeito a finanças, inclusive depois eu vou falar com vocês sobre o nosso seminário de finanças, mas inclusive no que diz respeito à vida financeira, à vida profissional, nós não podemos entrar num jugo desigual. Aí eu estava até fazendo uma pesquisa sobre jugo e vi o problema que dá quando às vezes você não tem um animal do mesmo porte, às vezes você coloca um touro, um boi, junto com um jumentinho,
justinho, pequenininho. Aí você tem um jugo desigual, aí fica difícil de você acertar no arado, fica difícil de você acertar no empurrar da carga. Isso traz complicações para aquilo que você intenta fazer, e assim é também nessa área da nossa vida. Mas isso é uma outra mensagem, importante a gente entender. Isso é um jugo. Jugo é um peso, que em alguns textos da Bíblia também pode ser entendido como uma espécie de sujeição e submissão. Uma espécie, quando você diz, eu aceito o jugo do Senhor, que é o que está escrito em Mateus 11, 28. Vamos dar uma olhada em Mateus 11? Mateus 11, 28, palavras do nosso Senhor Jesus. O texto é conhecidíssimo, mas às vezes a gente não para pensar e mastigar o texto, né? Olha o que Jesus diz aqui. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 11, verso 28. É uma promessa, um convite, eu considero um convite de Jesus que ainda está de pé. E Jesus diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim. Para mim já tem bastante coisa só nessa frase. Perceba que se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, se você se considera passando por essa terra e levando sobre si um fardo, que você, puxa, não era, como diz lá o pessoal, usa muito essa expressão lá fora, não era suposto eu viver assim, não era para eu estar vivendo desse jeito, não era para ser difícil como está sendo, porque o convite de Jesus é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então às vezes nós estamos carregando algo tão pesado, estamos puxando, fazendo, empurrando algo, mas está tão custoso de empurrar, que não era para ser desse jeito. Deixa eu te contar uma coisa, um dia desses, eu fui fazer uma compra no supermercado, minha esposa Camila, e normalmente é assim, eu empurro o carrinho, não sei como é que é na sua casa, e a irmã só vai jogando as coisas dentro do carrinho, e quanto mais vai jogando, mais pesado vai ficando, não é assim? E tem uns carrinhos do mal. Você já pegou um carrinho endemoniado, não? Um carrinho perturbado, que manifesta, que você fica assim, sai demônio, vira, não vira, rapaz. E você empurra o carrinho, e ele fica andando para a direita, e você puxa ele para a esquerda, e aí, às vezes de cara, quando a gente pega um carrinho assim, perturbado, a gente já, esse aqui não está legal, leve mesmo, a gente já encosta ele, já. Mas às vezes a gente só vai descobrir que o carrinho é perturbado, depois que você põe um jugo nele, ou algumas coisinhas dentro do carrinho, aí você vai colocando o peso dentro do carrinho, e aí você vai dizendo assim, cara, mas não está funcionando como deveria funcionar esse negócio aqui. Vocês estão me acompanhando? Aí você vai empurrando o negócio, quanto mais peso, chega uma hora que você tem que fazer uma força para manter aquele trem reto, irmão, que você diz, meu Deus do céu, não era para ser assim. Um dia desse eu estava empurrando um carrinho encapetado desse, aí na hora que eu fiz força para endireitar ele assim, o Espírito Santo falou para mim, William, está vendo, não era para ser assim. E aí nasceu uma mensagem no meu coração, não era para ser assim, porque algumas coisas na nossa vida simplesmente não eram para ser assim. O carrinho é para ajudar, o carrinho é para você empurrar e levar um peso com maior facilidade, tranquilidade, sem que isso te custe muita força, energia. Você está fazendo força demais para alguma coisa dar certo? Você está gastando energia demais para fazer funcionar alguma área da sua vida? Eu penso que vale a pena você parar um pouquinho e dizer, será que era para ser assim? Será que eu não estou carregando um peso fora, não é do Senhor? Será que eu não estou levando uma carga que não era para ser carregado? Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. Será que não tem alguma anormalidade aí? Aí Jesus cita no convite dele algo que às vezes a gente não para pensar. Jesus diz assim, vinde a mim, de cara, ele dá o endereço do antídoto, do remédio.
Porque é incrível, irmão, quando a gente está aborrecido, a gente tem condições, a gente tem, sei lá, coragem de ir a todo mundo, mas menos Jesus. Não, eu vou ligar, eu vou falar com meu marido, minha esposa, eu vou falar com mamãe, vou falar com papai, meu amigo, eu vou para o bar, eu vou fazer alguma coisa. Jesus está dizendo, querido, se você quiser alívio, o endereço do alívio, Jesus diz, sou eu. Você tem que vir a mim. Não é em outra pessoa que você vai encontrar esse descanso. Às vezes a gente procura esse descanso em outra coisa. Eu vou fazer outra coisa aqui que é, sei lá, minha cabeça, eu preciso aliviar minha cabeça. Mas você vai ter um alívio e o descanso se você não errar o endereço. Jesus está dizendo, venha a mim. É muito claro isso. E aí ele diz algo também que eu penso que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui. Ele está dizendo, vós todos que estáis, ele diz, cansados. Cansados. Que palavra forte. Quando a gente para pensar em um texto que é tão decorado, tão martelado, tão batido, e diz, meu Deus, você já ficou cansado? Aí diz, pastor, eu já fiquei cansado. Gente, eu não estou falando de um cansaço que é absolutamente normal que você tenha, depois de um dia exaustivo de trabalho. Você passa um dia trabalhando, você passa um dia na guerra, na hora que você chega em casa, pastor, estou moído, estou cansado, hoje terrível trabalho, meu Deus, eu preciso descansar. Normal, desde que você tenha um sono bacana, uma alimentação boa, amanhã você está novinho para mais um dia, amém, irmãos? Isso é normal, esse é um cansaço normal do ser humano. Agora, você sabe o que é que você acordar cansado da vida? Olha o perigo, olha a frase que eu estou usando, olha o perigo. Frases que nós, pastores, ouvimos muito dentro da igreja. Pastor, estou cansado do meu casamento. Olha que frase perigosa. Pastor, eu estou cansado, sabe, dos meus filhos. Muito problema, eu estou cansado. Olha a frase mais perigosa ainda. Pastor, eu estou cansado desta vida. Isso é uma frase, é um alerta. As pessoas que normalmente liberam uma frase dessa, você precisa até redobrar a atenção em cima delas, porque elas começam a cogitar fazer uma loucura. Cansei de viver. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Cansei de viver, estou cansado. Perdeu a graça. E aí não é uma noite de descanso que resolve o problema, porque aí nós já não estamos falando de um cansaço que é normal, de um trabalho físico, e o corpo precisa descansar, obviamente isso é natural. Nós estamos falando de um cansaço anormal, que entra no âmbito espiritual. Nós estamos falando de um esgotamento, que eu entendo vir, dentro do contexto que a gente vai ver aqui, por causa de um peso que você não deveria estar carregando. Normalmente, irmãos, nós nos cansamos, eu não vou falar aqui em absoluto, porque eu não vou fechar a caixa, vamos deixá-la aberta, mas em regra, existem as suas exceções, nos cansamos porque estamos carregando um peso que não era suposto, que não era para a gente carregar. Quem está me acompanhando, diga amém. Quem diz isso? Jesus. Vamos ler o texto de novo, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, que mais? Oprimidos. E o que ele promete, gente? E eu vos aliviarei. Diga glória a Deus. Aí, vamos continuar. O que Jesus diz agora? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, igreja? Descanso para vossa alma. Aleluia. 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Bom, perceba, eu não posso negar
Jesus está dizendo que existe um jugo que precisa ser levado. Seria irresponsabilidade minha ou de qualquer pastor, pregador, se ele dissesse: não existe jugo, irmãos, está amarrado, todo jugo. Espera aí, querido, eu entendo que existe um jugo que não é o de Deus. Eu entendo que existe um peso que não é o do Senhor, que não é bem-vindo na nossa vida, amém ou não amém? Existe um peso que nós não queremos e não vamos carregar, está repreendido isso, mas existe um jugo que o Senhor Jesus nos manda levar. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e ele explica: aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para vossa alma, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Puxa, isso é libertador. Só abrindo um parênteses, o que seria então esse jugo do Senhor? Eu entendo que servir a Deus, seguir a Cristo, é uma responsabilidade. O próprio Cristo diz que aquele que quiser me seguir, ele deve negar-se a si mesmo, ele deve tomar a sua cruz e me seguir. E isso é um jugo. Representar Jesus aqui nessa terra é um jugo, é uma responsabilidade. Eu não estou falando de um peso. Tem gente que lê esse texto da cruz e já fala: não, é um sofrimento, é praga que vem sobre sua vida, você passa por essa terra minguando, ralando. Não, eu não entendo desse jeito. Eu entendo que sim, existe um peso de responsabilidade sobre a nossa vida. Afinal de contas, nós estamos representando o Senhor, somos sal da terra, somos luz do mundo, e precisamos fazer isso bem feito. Diga glória a Deus, irmão. Fazer isso bem feito. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele diz: além de todas as batalhas que eu enfrento do lado de fora, ele faz uma lista de lutas, ele diz: pesa sobre mim o cuidado das igrejas. O que ele está falando? De uma carga que o diabo pôs nas costas dele. Ele está dizendo uma responsabilidade que o Senhor depositou sobre a minha vida. Ele está dizendo: isso pesa. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. Claro que isso pesa, claro que isso pesa. Pastorear, cuidar de gente, claro que isso pesa. Claro que você representar, você é o crente da sua família. Poxa, tem hora que dá vontade de você fazer uma massagem assim, no pescoço de alguns. Tem não? Só eu. Quer me sentir mal agora, só eu mesmo. Mas tudo bem, tem hora que dá vontade de você apertar o pescoço de algum assim, e falar assim: eu te abençoo em nome de Jesus, de bênção de Deus na minha vida. Mas você é de Deus, você é de Jesus, então pesa sobre você a responsabilidade de representar bem o Senhor. Você não vai dar uma bola fora dessa, você não vai pisar no tomate, você não vai estragar tudo. Você precisa se controlar, você para, você respira. Meu Deus, eu sou do Senhor, meu Pai, eu não posso fazer o que dá na minha teia, o que vem na minha cabeça, falar o que dá na teia. Não, eu estou representando o Senhor aqui no trabalho. Eu não posso cair em qualquer armadilha, eu não posso entrar em qualquer motim. Vamos derrubar o chefe, eu estou dentro. Não, eu sou um representante do Senhor. Eu não sou dos rebeldes, eu não sou da turma do amendoim, da turma do contra. Então esse é um cuidado que pesa sobre nós. Até aqui tudo bem? Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, entendendo que existe um jugo que é o do Senhor, entendendo que esse jugo, ele representa para mim uma responsabilidade de representar o Senhor, nós estamos falando de um outro jugo que sim, esse precisa ser despedaçado, esse precisa ser arrancado, porque tudo que não vem de Deus e pesa sobre a sua vida, e você tem carregado, vai te fazer gastar uma força e uma energia que não é preciso, não é necessário. E tudo que Satanás quer é que você realmente gaste uma força e uma energia carregando um jugo, sabe, que ele colocou sobre a sua vida, levando uma vida que não é a vida que Deus planejou para você, e ele vai jogando Satanás, vai jogando coisas sobre você, e vai dizendo: olha, você nasceu para viver assim mesmo, você tem que carregar isso aí é a vida que Deus tem para você. E se a gente não tem um conhecimento da palavra, a gente vai só aceitando o jugo do cão, o jugo de Satanás, e vai arrancando peso, vai fazendo força com esse carrinho de mão torta, a roda não vai, você vai, não, mas em nome de Jesus, não, mas não é essa a vida. Aí você tem que parar e dizer assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui, meu Deus, eu preciso de uma unção do Senhor que me faça compreender
que despedace o jugo, que me traga alívio, porque se você é do Senhor, querido, eu também estou dizendo a você, ser de Jesus é muito bom, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? É verdade, existem lutas, existem batalhas, mas a Bíblia também aponta para a gente dizendo que sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Diga amém, irmãos. Então não é para ser assim. A vontade do Senhor não é que você passe por essa terra minguado, secando, misericórdia, mas um dia, quem sabe, no céu. Não. Ele veio nos trazer vida, e está na Bíblia, João 10,10, e vida com abundância. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. Eu não estou aqui pregando o triunfalismo, não é isso, a ideia não é essa, desequilibrada, mas nós precisamos entender que existem coisas que você pode estar carregando, e na mente de Deus, não era para ser assim. E nós vamos identificar pelo menos 3, tudo bem? Vocês estão me olhando estranho? Bom dia? Número 1, eu não espero muito aleluia, glória a Deus com esse primeiro não, mas tudo bem, é a palavra do Senhor e ela precisa ser pregada. O jugo, coloca aí para mim por favor, número 1, cadê o número 1? Isso, o jugo do pecado. Fala amém. Salmo 32, verso 1. Deixa eu te falar uma coisa. Responsabilidade de pastor. Eu quero poder chegar diante do Senhor, e o Senhor vai cobrar a vida e a alma de vocês, enquanto eu for responsável por vocês. A Bíblia diz que nós pastores havemos de prestar contas das almas que nos foram confiadas. Eu penso que Jesus volta aqui agora, eu sou pastor do CPA 4, é claro que eu acredito, não vai ser desse jeito, mas vamos parafrasear aqui, e aí chega a nossa vez assim, William Sodré, igreja CPA 4, nós vamos entrar no céu invadindo, amém, irmão? Combinado ou não? Eu e a irmã aqui, né, irmã? Nós vamos entrar na dor, porque a turma está... Combinado ou não, irmão? Nós vamos entrar caindo... CPA 4, vamos entrar... invadindo o céu já assim. Apresenta aí a turma do CPA 4. Aí, claro, nós vamos estar juntos, não vamos? Vocês estão esquisitos, mas tudo bem, irmãos. Eu amo vocês. Nós vamos entrar. Não, você está aqui. Cadê a turma? Eu falei assim, vamos apresentar uma turma grande de almas que foram alcançadas, pastoreadas, cuidadas. CPA 4, Cuiabá, no Mato Grosso. Que bacana, né? E o texto diz, pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, que os pastores, eles prestarão contas destas almas. Meu Deus do céu, eu não sei por que alguém inventa de querer um ministério por dinheiro, por ganância. Que cara doido, cara. Que coisa maluca. É para quem realmente tem um chamado, porque é responsável. Você sabe quanto vale uma alma? A Bíblia diz mais do que o mundo inteiro. Uma alma. E o cara faz isso por dinheiro, rapaz. Tem gente que é doido, né? Misericórdia, que maluquice, cara. Tá frito. Olha que responsabilidade. Então nós vamos prestar contas, eu entendo isso. Então por que nós vamos prestar contas? Eu preciso ser muito claro com você. Nesse primeiro, para mim, um dos grandes fardos dos quais Cristo nos livrou. Mas é interessante que Cristo fez a obra para nos livrar do fardo do pecado, mas essa obra precisa ser aceita. Essa obra precisa ser abraçada. E aí nós vamos precisar entender algumas coisas em relação ao pecado. Primeiro, o pecado tem sido um tema evitado nas igrejas hoje. Porque não se compra o tema. Você não vê ninguém... O que eu posso pregar? Sobre o pecado, aleluia. Não vende. O que vende mais? Vamos vencer, vai dar tudo certo. Não, o erro, não liga para isso não tem problema não, fica do jeito que está mesmo não. Mas isso tudo é mentira, irmãos.
Existe um problema gravíssimo, o pecado é um problema que nos separa do Senhor. Isaías 59 diz isso. A mão de Deus, ela não está encolhida, o ouvido não está tampado, mas o pecado faz como se tivesse. Vocês conhecem o texto? Parece que está. Quer dizer, eu oro, ele não me escuta. Ele não estende. Parece que ele não estende a mão, mas o pecado faz essa divisão. Mas Deus teve um plano, o nome do plano, Jesus de Nazaré. Vamos resumir a Bíblia nesse plano. Porque o homem, Adão, é criado e tem uma comunhão direta com Deus. Você vê que comunhão. Ele descia no final da tarde para passear com Adão. Puxa, que comunhão. Comunhão perdida por causa do pecado. E por causa desse pecado de Adão, a Bíblia diz que por um homem todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, como Deus não queria que o homem vivesse eternamente distante dele, Deus tem um plano chamado Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, a ponte que nos leva de volta ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que ele completa essa ideia? Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. É uma ponte. Como é que nós oramos hoje? Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Não tinha ponte. Tinha que pegar um animal inocente, sacrificar, esparramar o sangue do animal no altar, porque o sangue cobria temporariamente ali o pecado, e aí o sacerdote falava com Deus por nós. Misericórdia, complicado demais, complicado demais. Aí João Batista vê Jesus vindo ser batizado por ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é só cobre, ele diz, olha o termo que o João Batista diz, que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus, irmãos. Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Que plano fantástico. Jesus morreu por nós para nos livrar da morte e do pecado. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade e a seriedade disso. Não tinha jeito. E ele deu um jeito. Agora existe uma ponte. E aí é que eu bato de frente com alguns que dizem: Jesus morreu, se você já frequentou 2 vezes a igreja, já até fez uma oração de confissão, está beleza, uma vírgula. Porque se existe uma ponte e você não passa por ela, não adianta ter ponte. Se existe um caminho e você não está nele, não adianta ter caminho. Vocês conseguem compreender o raciocínio? Tá bom, a obra foi feita, é verdade, Jesus morreu por nós, a ponte está construída, e agora o Senhor espera que, pelo amor de Deus, você passe por ela, você entre no caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Então peraí, se esse é o caminho que me leva ao Pai, cuidado com essa conversa. Todos os caminhos levam a Deus. Conversa para boi dormir. O caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. É Ele que me livra da morte do pecado. É Ele que purifica a minha vida do pecado. Agora, nós também precisamos entender a diferença entre natureza pecaminosa e prática de pecado. Fique em paz, vou ser bem breve, mas isso é importante. Porque se você lê a Bíblia, se você não tiver esse discernimento, você fica: meu Deus, mas tem pecado, não tem pecado? É pecado, né? Mas todo mundo tem pecado, pastor. Mas todo mundo vive na prática do pecado. Porque aí você vai olhar para a Bíblia e vai ler assim: aquele que é de Cristo não vive pecando. A Bíblia diz isso. Aí você vai ler a primeira carta de João: quem disser que não tem pecado é mentiroso. Aí você fica: olha, peraí, tem ou não tem? Vive ou não vive? Como é que é? Porque a Bíblia está falando de 2 coisas diferentes. Existe a natureza do pecado. O que é a natureza do pecado? Todos nós nascemos pecadores. Não, pastor, mas eu fui um bebê bacana, pastor. Eu nasci assim, um bebezinho, já orando em língua. Pecador. A gente já nasce pecado, destituído, separado de Deus. Todo mundo precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Amém? Agora, a natureza do pecado é diferente de uma vida na prática do pecado, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou.
E aí nós vamos pedir ajuda, força, graça de Deus, para não viver na prática do pecado. É verdade que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos, somos pecadores, natureza. Agora, se aceitou Jesus, então agora na sua vida o pecado ele deve ser evitado. O pecado ele é um erro de percurso. Você que já usou o GPS no carro, sabe quando você erra a entrada? E aí na hora que você erra a entrada, o GPS diz, recalculando, você errei a rota. A palavra pecado significa errar o alvo. Quando eu erro o alvo, pode acontecer de nós errarmos o alvo? Claro, nós somos humanos. Inclusive o Senhor até contava com isso, por isso que ele diz em primeira carta de João, que se pecarmos, capítulo 1, temos um advogado junto ao Pai. Como é que é o nome do advogado? Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Isso não é bênção? Fala amém, irmão, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Então peraí, não é bom errar a rota. Eu não quero praticar o pecado, mas eu posso errar a rota? Pode acontecer? Pode. Somos humanos, somos falhos. E se eu errar a rota, pastor? Na hora que você ouvir do Espírito Santo, recalculando, você diz, opa, peraí, errei. Senhor, me perdoe, não devia ter falado assim, não devia ter feito assim, me limpa, me lava, me purifica com teu sangue. Isso é importante. Para quê? Para tirar de sobre a sua vida o jugo do pecado, porque o pecado pesa, irmãos. Davi pecou, vocês lembram de Davi, né? Davi cometeu um pecado grave, né? Ele caiu com aquela vizinha, né? A Betseba, e ela era casada, e ela ficou grávida, ele ainda mandou matar o marido dela, foi feio. E aí ele escreveu o Salmo 32, o versículo 1, vamos chamar a atenção para pelo menos duas frases aqui. O verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Ele está dizendo, é bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, a transgressão é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Agora olha o que ele confessa, por favor repare isso. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite, quer dizer, que não havia descanso, a tua mão, olha que expressão forte, pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Como é que eu me livrei desse peso, desse jugo? Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que acontece quando a gente faz isso? E tu perdoaste a maldade do meu pecado. A Bíblia é um livro maravilhoso. A minha intenção aqui não é plantar culpa, pelo amor de Deus, jogar um peso sobre sua vida, muito pelo contrário. Se existe uma falta e você é inteligente, se é com você, você sabe que é com você, esteja você aqui, esteja você em casa. Não adianta a gente ficar assim, foi para mim, foi, para com isso, irmão, todo mundo aqui crescido. A gente sabe, você tem um Espírito Santo dentro de você. Tem alguma coisa que precisa ser arrumada aí? Deixa eu te falar uma coisa, enquanto isso não for arrumado, você vai estar empurrando um carrinho de mão com as rodas emperradas, tortas. Não vai fluir normal. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou te falando? O diagnóstico é esse. Não vai fluir, porque o pecado emperra, sabe, atrapalha a nossa corrida. A Bíblia diz em Hebreus 12, a gente tem que deixar o pecado e o embaraço e correr a corrida que está diante de nós, olhando para Jesus. Por quê? Porque o pecado atrapalha a corrida, irmãos. Enrola a nossa vida. Se você ler João 9, Jesus cura um cego, e na hora que Jesus
cura aquele cego, encontra no final da história o cego no templo, adorando a Deus. E o texto diz que Jesus vira para ele e diz assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Rapaz, vocês já prestaram atenção nessa declaração de Jesus? Então o que o pecado faz? Piora a nossa situação. Então entenda, acontece um erro de rota, acontece, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um, não estou aqui para apontar, mas eu estou aqui dizendo, há um antídoto, há uma saída, para você levar uma vida leve. E Davi disse, olha gente, errei, e errou mesmo, e eu fiquei, sabe, sem peso sobre mim, de dia e de noite, sem paz, sem alegria, carregando um peso, suportando uma culpa. E quando é que isso foi embora? Quando eu confessei o meu pecado. Amém? Diga glória a Deus. Então quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. O nome disso, arrependimento. E esse é o caminho para nos livrar do jugo do pecado. Eu tinha que dizer isso para vocês, é importante você saber disso. A vontade do Senhor não é que você viva com um peso, um jugo do pecado sobre você. Jesus já quebrou esse jugo. Agora, Ele ter morrido por você na cruz do Calvário, não significa afirmar que agora, não, beleza, então a obra está feita. Está feita se você aceitá-la. O caminho é esse, a ponte está aí, então passe por essa ponte, se for necessário hoje mesmo, faça um concerto com Ele, peça perdão, confesse ao Senhor, deixe, acredite, um alívio do Senhor vai tomar conta de você. Número 2, corre lá, número 2. Um outro jugo do qual o Senhor também quer nos livrar é o jugo da enfermidade. Deixa eu te explicar isso e encontrar um balanço aqui. O jugo da enfermidade. Vamos repetir a frase? O jugo da enfermidade. Lá em Lucas, no capítulo 13, se você puder, abra sua Bíblia, por favor, lá. Novo Testamento, começa com Mateus, depois vem Marcos, Lucas. Então é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas 13. E aqui eu vou pedir a você uma atenção redobrada, para você não entender errado o que eu vou falar aqui agora. Lucas 13, o versículo é o de número 10 em diante. Lucas 13, 10. Deixa eu ler primeiro esse texto, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, guardadas as devidas proporções, era o lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra, né? Uma espécie de igreja hoje. Então estavam lá reunidos, e estava ali na sinagoga, né, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, é bastante tempo, né, irmãos? 18 anos. E o texto segue dizendo que por conta disso, obviamente, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa história termina com Jesus libertando esta mulher. Uma mulher que andava fisicamente curvada. E pelo amor de Deus, eu não faço aqui alusão a algum defeito físico. Eu estou dizendo que a enfermidade, ela traz um peso sobre a vida das pessoas. E aqui a gente vai encontrar um equilíbrio agora. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não tenho fé, coragem, autoridade para dizer que toda pessoa enferma é encapetada. Pelo amor de Deus, não faça isso. Fala amém, irmãos. Cuidado com esse extremismo. Eu já ouvi isso de algumas pessoas dentro da igreja. Não, fulano tá doente. Tem gente que, irmão, não pode nem esperar. É o diabo que está nele. Pelo amor de Deus, irmão, para de ser cabeçudo. Agora, se nós não podemos ir para um extremo onde a gente afirma que toda pessoa que está lutando contra uma enfermidade está encapetada, e isso é um extremo absurdo, a gente não tem que tomar cuidado com o outro lado, irmãos. Olha o outro lado.
Ah, espírito de enfermidade não existe. Peraí. O que a Bíblia acabou de mostrar para a gente aqui? Aqui, ó, versículo 10, ó. Estava ali uma mulher, o que diz aí a sua Bíblia? Que tinha um espírito de enfermidade. Eu não escrevi isso aqui, isso está na Bíblia, está na sua também? Qual é o ponto? Espíritos de enfermidade existem. Demônio não morre. Espírito não morre. Isso aqui continua existindo. E olha o nome do espírito: espírito de enfermidade. O que um espírito desse faz? Ah, pergunta boa, né? Olha que revelação. Causa enfermidade. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio aqui. Nós não vamos colocar tudo dentro de uma caixa e tudo é espírito de enfermidade. Não. Mas nós também não podemos viver aqui no mundo fantástico de Bob. Demônio não existe, isso é coisa da igreja, os pastores ficam inventando isso. Não, tem caso que você tem que repreender mesmo, mandar embora. Que negócio é esse? Que você toma tudo que é medicamento, não resolve, continua sentindo a dor, e vai para o médico faz os exames, bate a chapa, vira de ponta cabeça, o doutor diz, você não tem nada, e continua doendo. Sabe qual que é a pergunta que a gente tem que se fazer, para constatar se o que a gente está passando é espiritual ou não? A pergunta é normal o que você está passando? Porque tem caso que é uma batalha da vida, e tem caso que você diz, não é normal, pastor, não é normal o que acontece comigo, não é normal. E quando você constata essa anormalidade, você diz, espera aí, então eu vou repreender isso aqui, eu vou mandar isso aqui embora, não é normal. Quando Jesus colocou as mãos sobre essa mulher, escute, o texto continua, e depois eu vou usar, eu vou até deixar para usar no terceiro o restante do texto, mas o texto continua com Jesus dizendo, essa mulher estava presa por Satanás, se vocês continuarem lendo capítulo 13, então o que mantinha aquela mulher presa? O negócio era o Senhor, não, Satanás estava subjugando, julgou aquela mulher, aquele espírito de enfermidade. Vocês estão me acompanhando, gente? Quem está entendendo, diga amém. Então este é um jugo do qual Cristo nos livrou. Isaías 53, 4 e 5 diz isso, nós oramos a palavra, nós cremos na palavra em nome de Jesus, amém? Terceiro e último para a gente orar, e aí eu vou continuar em Lucas 13, na mesma história, vou até abrir aqui a minha Bíblia, número 3, é o jugo da religiosidade. Ontem eu estava conversando com a Camila, minha esposa, sobre isso. Dos três, para mim, é de longe, vou falar mais uma vez, de longe e mais uma vez, de longe, o pior dos três. Para mim, William, para mim. Dos três jugos, para mim, dos três fardos, dos três pesos, para mim, esse é o pior dos três, por isso eu deixei ele por último. Por quê? Porque, me perdoe a expressão, irmãos, o religioso é uma erva daninha dentro da igreja. É um problema. E eu digo isso a vocês sem nenhum receio de estar equivocado. Por quê? Porque você vê ao longo da Bíblia Jesus perdoando todo tipo de gente e pecado. Lembra da mulher que foi pega, apanhada no adultério, Jesus lançada diante do Senhor, aí a lei manda apedrejar, manda pedrada nela, Jesus, e o que o Senhor fala? Se aqui não tiver pecado, tira a primeira pedra. Jesus perdoa a mulher, na cruz Jesus está morrendo, não tem um ladrão do lado dele, Senhor me perdoa e tal, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ladrão, a vida toda roubando, inaugurou o paraíso, foi antes de mim, vê se pode, paraíso. Ladrão. Agora pensa numa turma que Jesus não engolia, os religiosos.
Esse Jesus só dava no meio. Pá. Pá. Porque o que é o religioso aqui? Eu vou definir ele para você. É aquele hipócrita que fala uma coisa, ensina uma coisa, aponta pecados na vida dos outros, quando ele mesmo é pior. Ele vive a hipocrisia. A palavra hipócrita vem da palavra da raiz ator. Então, a vida dele é uma novela, é um filme. E tem gente que já vive tanto tempo uma mentira que até ele acredita que aquilo é verdade. E ele é capaz, interessante, eu não sei se você já teve que conviver com alguém assim, que quando ele faz um comentário para você e te aponta alguma coisa, um defeito seu, sabe que você olhar para a pessoa e dizer assim, não acredito que esse cara está falando isso para mim, cara. Você, rapaz, está falando isso para mim, mas quem é você? O telhado não é nem de vidro, irmão, o telhado é de, sei lá do que, irmão, mais fraco do que vidro. O cara falando isso para mim, o cara não tem moral para falar um negócio desse, rapaz. Você já teve que conviver com gente assim? Pois Jesus teve de conviver com os religiosos, os fariseus, escribas, doutores da lei da época. E aí você vai ver no texto aqui, que nós acabamos de ver uma mulher sendo curada, correto? A mulher encurvada, não foi isso que a gente começou a ler? Lucas 13, ela andava encurvada, Jesus colocou a mão sobre ela, libertou a mulher. E aí no versículo 14, vamos continuar? A mesma historinha. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, olha ele aí, indignado, nervoso, bravo. Por quê, igreja? Porque Jesus curava no sábado. Aí ele disse para a multidão, olha o discurso do religioso, vou fazer o religioso rapidinho aqui, porque não dá muita sorte ficar fazendo religioso, ó. 6 dias, você consegue imaginar a cara dele? Mas eu estou aqui, eu estou dentro da sinagoga já, eu estou imaginando a cara dele assim, bravo, a mulher está chorando, irmão, a mulher foi curada, a mulher, quantos anos? 18 anos que a mulher estava presa, pelo amor de Deus, irmão, andando assim, querendo endireitar, e ninguém ajudou a mulher. Agora Jesus liberta, a mulher está livre desse jugo, irmão, a mulher está leve, a mulher está chorando, ai, glória a Deus, minha vida agora mudou. E o religioso diz, 6 dias, em que é mister necessário trabalhar. Nestes dias é que vocês têm que vir para ser curados, não no dia de sábado. Aí dá vontade, se eu fosse Jesus, eu diria assim, desculpa, demônio, volta, porque você não pode sair hoje, esqueci o calendário, amanhã a gente te expulsa. Ô irmão, pelo amor de Deus, a religiosidade faz isso. E eu vou te falar, para minha vergonha, vou te contar uma historinha, fica só entre nós aqui e o mundo, porque está gravando. Eu estava na sede de São Paulo, num culto de sábado de manhã. Estão me ouvindo? Sábado de manhã o pastor Jaime tinha marcado para fazer um clamor pela prosperidade. E aí eu estou na galeria, você conhece a sede lá? Estou lá na galeria, quietinho, estou de membro, era pastor, mas eu estava lá, de membro, vim para participar. De repente, começa a orar, e aí começa a mandar demônio embora, sai, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus, sai, xoxô, aquela coisa, mandando demônio embora. E eu na minha cabeça, não falei para ninguém, mas na minha cabeça eu comecei a pensar assim, caramba, mas hoje não é dia de prosperidade? Está entendendo ou não? Aí daqui a pouco ele sai, levanta a sua mão e começou a buscar, vamos buscar, começou a orar em língua, começou a buscar Deus. Aí eu na minha mente, caramba, mas hoje não é o sábado da prosperidade? Aí o Espírito Santo assim, irmão, no meu coração, William, eu não posso curar hoje não, eu não posso libertar hoje não, eu não posso ser adorado hoje não. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica assim. A gente vem na igreja quarta-feira, o que a gente faz quarta-feira normalmente? A gente ora pela família, é verdade, a gente tem um tema, a gente tem um alvo, a gente tem um objetivo, até aí, beleza. Mas na nossa
cabeça religiosa, qualquer coisa que saia disso. Hoje não é dia disso. Vocês estão me acompanhando, gente? Quem está entendendo, diga amém. Como domingo, nós estamos aqui, poxa, mas hoje é domingo, nossa, mas expulsando demônio domingo, domingo é folga para Satanás? Vocês estão entendendo como isso é sério, irmãos? Esse é o problema. Jesus vem e liberta uma mulher de 18 anos, encurvada com peso de um jugo do diabo. E aí os religiosos vêm e dizem, mas é que hoje é sábado. Aí responde Jesus e diz, o que Jesus responde para a turma? Hipócrita. Hipócrita, vocês são hipócritas. No sábado vocês não desprendem da manjedoura, cada um de vocês, o boi, o jumento que vocês têm, não leva para dar água. Os animais de vocês não levam, vocês não cuidam dos bichos que vocês têm no sábado. E eu não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. O diabo mantinha presa essa mulher 18, o diabo, isso aqui era obra do inferno, e eu libertei essa mulher, e vocês deviam estar aplaudindo, fazendo festa, e vocês estão me atacando, porque hoje não é o dia correto da libertação. A religião faz isso. Olha só, Mateus 23, versículo 1, vou correr lá, Mateus 23, 1, prometo que eu estou terminando, estou quase terminando. Diz assim, Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão, seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, os religiosos da época. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois, qual o problema deles? Olha que coisa forte. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe eles aonde? O fardo, o jugo, sobre os homens, os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo? O que os religiosos fazem? Eles pegam um peso, um jugo da religiosidade, mas eles não colocam neles não, eles colocam em cima dos outros. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dá uma lista para você de coisas, você fica perturbado, misericórdia, tudo isso aqui para ser crente. Mas aí você olha para eles, nem eles fazem, mas eles dizem, apontam, acusam. João 5, prometo que agora é o último, gente, não é propaganda enganosa. João 5, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o quarto evangelho do Novo Testamento. Vou ler a partir do 5, para ver se a gente ganha tempo. João 5:5. Fala de um tanque, lembra daquele tanque de Betesda? Aquele que de tempo em tempo descia um anjo, né? E movia as águas, e uma turma pulava no tanque para ser curada. Aquele que pulasse primeiro era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E aí tinha ali, no versículo 5, estava ali um homem, havia 38 anos se achava enfermo. Encontrou aí? Quanto tempo enfermo? 38 anos, é uma vida, gente. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava há muito tempo nesse estado, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Não foi isso? O que ele respondeu? O homem respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus vira para ele e diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda, rapaz. Versículo 9, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Agora o que diz o finalzinho aí? Aquele dia era sábado. Vixe, olha o problema. Olha o problema de novo, olha o problema. Quanto tempo o homem está sofrendo? 38 anos com esse jugo. Jesus quebrou o jugo.
Agora era sábado. Olha o versículo 10 agora. Presta atenção, irmãos, ó, rapidão. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a sua cama. Irmãos, fecha o ouvido. Dá vontade de dar um soco? Credo, irmão, não me olha assim, eu sou convertido. Presta atenção, vou pintar para você a cena. O cara não anda, tem 38 anos, irmão. O cara não anda, irmão. Aí Jesus vem, cura o cidadão, irmão. Jesus diz: pega a sua cama, joga nas costas a sua cama. Aí o cara está andando, não está só andando. O cara pega uma cama, joga nas costas. O cara está andando com a cama nas costas. Aí a turma, os religiosos, eles não olham para a perna do cara, irmão. Eles olham para a cama e dizem assim: por que você está carregando cama hoje? O calendário não permite carregar cama. Ô irmão, não dá nem para eu falar para vocês aqui, irmão, o que eu sinto. Ah, meu Deus, que raiva santa. Que isso, irmão? Como é que é isso? O cara tem 38 anos sem andar. Por que você não olha para a perna dele? Diz: cara, o que aconteceu com suas pernas? Não movia, não mexia. Que coisa linda. Mas que demônio, que espírito é esse, irmão? Que faz a gente, ao invés da gente se alegrar com a pessoa que está livre, que agora, né, se desprendeu de um jugo, que agora foi aliviada pelo verdadeiro evangelho. Não, a gente procura. A religiosidade faz isso, faz a gente procurar olhar para outras coisas. Mas você não deveria fazer assim, você não deveria isso, você não deveria aquilo outro. Mas olha para minhas pernas, cara. Olha só o que Jesus fez da minha vida. Irmão, eu espero que o Espírito Santo trate mais com você, comigo, conosco. Porque a promessa do Senhor continua sendo a mesma: nos livrar, nos aliviar de todo jugo. E nós vamos orar para isso acontecer aqui agora. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé um minutinho, deixa eu orar com vocês. O jugo do pecado, o jugo da enfermidade, o jugo da religiosidade. Coloca a mão no seu coração, seja qual for o jugo que Satanás tem jogado sobre sua vida, saiba que Jesus morreu por você. E a unção que o Senhor Jesus Cristo derrama nesse lugar, nesse domingo, ela quebra, ela despedaça o jugo, ela traz alívio, paz para o cansado. Meu Deus, com todo temor eu oro a Ti aqui nessa manhã de domingo, por pessoas que estão cansadas, desanimadas, abatidas, enfermas, pessoas que estão, meu Pai, sofrendo, pessoas que estão gastando uma força, uma energia que não era para ser assim, que estão fazendo força demais para dar certo, para vingar numa área. E era para a vida ser mais leve, Senhor. Era para as coisas ser mais tranquilas. Por isso, meu Deus, a minha oração juntamente com os meus irmãos aqui nessa manhã é que, se existe aqui um peso, um fardo, um jugo que Satanás tem jogado sobre nós, meu Deus, nós quebramos com este jugo aqui esta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua unção é derramada nesse lugar. Eu não me refiro apenas à física, eu não me refiro apenas à unção com o azeite material. Eu me refiro a uma unção espiritual. Meu Deus, derrama de uma obra, derrama de uma graça, derrama de uma unção que cura, uma unção que liberta. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidades, em nome de Jesus, mal por detrás de toda a anormalidade, em nome de Jesus cai por terra, em nome de Jesus é desfeito, em nome de Jesus é quebrado, em nome de Jesus é retirado, em nome de Jesus o jugo do erro, da culpa, do pecado, em nome de Jesus nós rompemos contigo. Em nome de Cristo nós corremos para o Senhor nessa manhã. Querido, é você e Deus agora, é você correr para Ele, é você dizer: Jesus, eu te quero, Jesus, perdoa as minhas faltas. Meu Deus, é verdade, bom é não errar o alvo, bom é não errar a
derrota, mas se nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Não deixa o diabo te condenar, não deixa Satanás te perturbar com o peso da culpa, com o fardo do pecado. Joga isso no Senhor, querido, hoje. Livre-se desse peso, peça perdão a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livra-nos, meu Pai, perdoa-nos com teu sangue, lava-nos, meu Deus, com teu sangue, purifica nossa alma, purifica nossa mente, purifica o nosso coração. Livra-nos, meu Deus, do fardo, de todo espírito, meu Deus, de enfermidade. Meu Deus, esta batalha que essa pessoa tem enfrentado no corpo, seja ela, seja um familiar, meu Deus, se é uma ação do inferno, se é um espírito maligno que está ali como estava naquela mulher há 18 anos, nós te repreendemos, demônio, dizendo: larga esta vida, sai em nome de Jesus. Como também oramos, meu Deus, por uma libertação de todo espírito e fardo de religiosidade contra um demônio, meu Pai, que nos cega e nos faz agir culpando, apontando o erro dos outros, quando nós precisamos muito mais da tua misericórdia. Livra-nos, meu Deus, de todo espírito de julgamento, em o nome de Jesus. Levante as mãos para esse Deus, diga: Pai, te agradeço, Pai, perdoa os meus pecados, livra-me de todo jugo, de todo fardo, de todo peso que não vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo pela fé alívio da parte de Deus sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh glória, oh glória, aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. 1 minuto, eu prometo. Eu sei, estourei já, mas daqui a pouco nós vamos ungir em nome de Jesus. E eu tenho rapidamente aqui alguns recados para entregar e nós já terminamos. Os obreiros podem ir passando os envelopes de dízimo de oferta, assim a gente adianta toda essa parte. Se você trouxe aí o seu envelope, se você precisa do envelope ou da maquininha, fica à vontade. Pessoal que está nos acompanhando em casa ainda, se você está nos acompanhando pela primeira vez, saiba que nós estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Esse é o culto de 7h30 da manhã, o primeiro dos 4 cultos que nós temos hoje. E eu creio que serão cultos de alívio, em nome de Jesus, onde o Senhor Deus é poderoso para despedaçar todo jugo de sobre a nossa vida, todo fardo, em nome de Jesus. Agora, se você já é de casa, mora aqui em Cuiabá ou redondezas, né, você está convidado para estar com a gente em alguns dos nossos cultos. Por que não ainda hoje? Nós ainda temos culto 10 da manhã, daqui a pouco, depois 4 da tarde e depois às 6 da tarde, que é o nosso último culto. E às 6 da tarde a gente transmite também o nosso culto. Saiba também que você pode ajudar a obra do Senhor. Esse é o último domingo de agosto de 2020. E você, quem sabe, seja a nossa resposta de oração. Tem sido dias de guerra. Eu sei, para muita gente tem sido dias de guerra, mas para a obra do Senhor também. E se você é uma pessoa que tem sido abençoada, agraciada por Deus, eu quero pedir a você que plante uma semente de fé nesse ministério, nessa obra, que seja resposta da nossa oração. Você pode fazer isso fazendo o seu depósito, fazendo a sua transferência online e nos enviando o comprovante para o nosso controle interno aqui da igreja. As contas estão aparecendo aqui no telão para aqueles que estão presentes aqui na igreja, mas para vocês que estão acompanhando online, na descrição do post nós temos as contas das igrejas. Escolha o banco que melhor lhe favoreça, né? Faça o seu depósito, a sua transferência. O valor é você e Deus, seja dízimo, oferta, uma ajuda para a casa do Senhor. E nos envie o comprovante nesse telefone de WhatsApp aqui, ó. É o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65. E o telefone do WhatsApp é o 99255-2568. Então é 99255-2568. Amém? Que Deus possa abençoá-los.
prosperá-los mais e mais abundantemente. Quem está aqui na igreja, levanta a mão assim, vamos orar, pessoal que está em casa. Meu Deus, nós liberamos uma bênção sobre a vida daqueles que estão em casa, orando por eles também, dizendo: sejam livres de todo jugo, de toda carga, de todo peso, de todo fardo, em nome de Jesus de Nazaré. E os que creem digam amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Aleluia.